Em nome de Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 37. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 11. É Gênesis 37. Isso. Vou estar lendo na versão NVI. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho e, quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao meu redor e se curvaram diante dele. Os seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho, e contou aos seus irmãos: tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe, seus irmãos, viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Senhor, que nesta noite o Senhor possa abrir a tua palavra aos nossos ouvidos, aos nossos olhos. Dá-nos ouvido para ouvir e olhos para ver. Amplia, Senhor Deus, o nosso entendimento da tua palavra e que ela, Senhor Deus, transforme, Senhor, a nossa visão de mundo, a nossa visão da tua vontade, no nome de Jesus. Amém. Esse é um texto que nós trabalhamos com a juventude esse ano. É um texto que nós trabalhamos durante 6 meses com eles. E no sábado de manhã foi o fechamento de todo um trabalho que nós fizemos durante 6 meses com eles. E eu queria compartilhar com a igreja um pouquinho daquilo que nós aprendemos juntamente com os jovens durante esses 6 meses que nós trabalhamos com eles. E nós usamos a vida de José como parâmetro para aquilo que nós queríamos trabalhar com cada um deles e ampliar a visão daquilo que é a vontade de Deus para nós como juventude e como igreja. Né, Mateus? E uma coisa importante que nós precisamos entender
que quando nós lemos a palavra de Deus, e se não a lermos de forma estanque, pegando pedaços dela para a nossa conveniência, mas entendermos que a Bíblia conta uma história de Gênesis e Apocalipse. Não dá para você entender o que a Bíblia está tentando nos dizer se você lê pedaços dela. Ela não é um saquinho de rosquinhas Mabel, que você pega uma rosquinha estanque uma da outra que você come. Não, ela é um pão de forma, que ele é assado completamente e partido em vários pedaços, mas ele é completo. E eu preciso olhar a Bíblia como assim. Se eu olhar a Bíblia assim, eu vou entender o propósito central, ou o tema central da palavra de Deus. E muitos de nós não entendemos o que é o tema central da palavra de Deus, porque nós lemos a Bíblia de forma estanque, de forma aleatória. Nós gostamos de pegar versículos, ou nós temos aquele livro que a gente sempre gosta, e qual o livro que você vai ler? Ah, eu vou ler Provérbios. Por que Provérbios? Porque o Provérbios é gostoso de ler, né? É bom de ler. Ah, não, o que eu mais gosto... Não, mas o livro que eu menos gosto de ler é Apocalipse, porque eu leio Apocalipse e eu fico com medo. Né? É besta de lá, é besta de cá, é trovão para lá, é relâmpago para cá, e morre gente. Não, eu fico com medo, eu não gosto. É um filme de terror. Mas quando você lê a Bíblia, ela do início ao fim, você vai perceber que é uma grande história, é uma grande narrativa que conta algo muito importante. E com isso você começa a entender que a Bíblia não é sobre salvação somente. A Bíblia, ela não é sobre você ter um casamento feliz, ou criação de filhos, ou você ser bem-sucedido, ela não é sobre isso. Apesar de nós usarmos a Bíblia para falar sobre essas coisas, mas ela não foi escrita durante 2000 anos, por mais de 40 autores, em épocas diferentes, com um fio narrativo único, gerado pelo Espírito Santo nesses autores. Ela não foi escrita com esse intuito, apesar dos princípios que estão nela, reger muitas coisas das nossas vidas. Mas o fio narrativo da Bíblia é um só, chama-se Reino de Deus. O reino de Deus é o tema principal da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. O reino de Deus é a intenção principal de Deus ao contar essa história de Gênesis e Apocalipse. E aí, quando eu começo a entender isso, a minha visão começa a se abrir, porque o que é o reino de Deus? O reino de Deus nada mais é, meus irmãos, do que o governo de Deus, o jeito de Deus agir, o jeito de Deus governar sobre os céus e sobre a terra. É a forma como Deus trabalha sobre todas as coisas. Então, o governo de Deus sobre a realidade desse mundo é a história da ligação do governo dos céus convergindo com o governo da terra, onde o modo de governo de Deus vem sobre a terra. O reino de Deus, queridos, como Paulo diz em Romanos, fala, ele é o quê? Como nós cantamos aqui, ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É a realidade onde a justiça, a paz e a vida abundante para todos de forma completa, igual. E a alegoria mais característica desse reino na Bíblia é o jardim. É um lugar organizado. Quando você olha para o jardim, é um lugar organizado onde tudo tem
o seu lugar, onde as coisas fluem com clareza, onde há paz, onde Deus conversa com o homem sobre aquilo que ele tem que fazer, e onde o homem, governado por Deus, age sobre a terra, trazendo paz, trazendo graça, trazendo vida. Onde todas as coisas são abundantes, onde não há falta, onde não há caos, onde não há desordem. Esse é o reino dos céus, esse é o reino de Deus. O que é o reino? É o governo, ou o jeito de Deus governar. É outra realidade que estabelece no meio do caos, instaura justiça, paz e alegria para todos. É feito através da sabedoria de Deus, como Ele fez e como Ele o faz no céu. Por isso, quando nós olhamos para o sonho de José, com essa visão do reino, nós vamos entender muitas coisas diferentes. Porque eu acho interessante quando eu já vi muita gente pregando sobre esse texto, sobre a vida de José, e todas as vezes que eu vejo alguém pregando sobre a vida de José, é mais ou menos assim. Assim como Deus deu sonhos para José, Deus vai te dar sonho. Qual que é o seu sonho, meu irmão? E ninguém vai parar o seu sonho. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando Deus dá um sonho, Ele vai até o fim, e Deus vai te colocar como autoridade sobre as nações, e Deus vai realizar os seus sonhos, e Deus vai fazer de você cabeça, Deus vai fazer de você aquela pessoa que vai governar. E a sua vitória, meu irmão, a sua vitória, no final, vai ter sabor de mel. Porque quando Deus dá o sonho para alguém, Ele leva aquela pessoa às alturas. Amém. Mas para nós entendermos o sonho de José, nós precisamos olhar o sonho de José da ótica de Deus. Quando nós olhamos o sonho de José, nós vamos ver, olha só como é que está escrito aqui, olha. Versículo 2, capítulo 37, versículo 2. Esta é a história da família de Jacó. José tinha 17 anos. Ou seja, a história de José é a continuação da história de Jacó. Para eu entender o sonho de José, eu preciso entender o sonho de Jacó. Mas como assim o sonho de Jacó? Que Jacó sonhou? E se nós formos voltar atrás, lembra do pão de forma? Se eu pego só a história de José, eu estou pegando uma rosquinha Mabel. Mas se eu olho a história de Jacó, eu estou vendo a Bíblia como um pão de forma. Então eu volto uma casa e olho a história de Jacó. E se eu olho a história de Jacó, eu vejo que Jacó teve um sonho. Ele fugindo de Esaú, lá no capítulo 28, se não me engano. Isso. Lá no capítulo 28, ele está fugindo de Esaú, o irmão dele, porque Jacó era um fiozinho de ouro, não é? Era aquela coisa assim, maravilhosa. Jacó roubava a sua meia sem tirar o seu sapato. Jacó era usurpador, não é? E ele foge de Esaú, só que fugindo de Esaú, ele para num lugar em que ele precisa dormir, e ele coloca uma pedra como seu travesseiro, e ele dorme sobre essa pedra. E ele, ao dormir sobre essa pedra, ele sonha com algo muito importante. Com o que ele sonha, Mateus? Ele sonha com uma escada que liga o céu à terra. Que liga a terra ao céu. E nessa escada está descendo anjo, subindo e descendo seres celestiais. É como se Deus falasse para José, para Jacó: Jacó,
Tem um reino que não é só esse reino aqui que você conhece, que é esse reino desse mundo, mas tem um outro reino. E há uma ligação, Jacó, entre o reino da terra e o reino do céu. Há uma ligação, Jacó, e que essa ligação faz com que haja uma comunicação entre as coisas do céu e as coisas da terra. E logicamente, Jacó contou isso para os filhos. E aí, meus irmãos, vem José com quantos anos? 17 anos. José, filhinho do papai, que ganha o PlayStation 5, que ganha tudo do bom e do melhor. Ele já não é benquisto pelos irmãos. Ele é o X9 da galera. Ele que conta todas as coisas erradas que os irmãos fazem. Então os irmãos já não vai com a cara dele. Ele ainda, além disso, além de ser o X9, o queridinho do papai, ele inventa de sonhar. E ele começa a ter sonhos. Que sonhos são esses? Ele sonha, olha o sonho que José tem, meu irmão. Ele para ter um sonho humilde, né, o Ronaldo? Para ter um sonhozinho humilde? Não, o cara que tem um sonho que é o seguinte: ele está no campo, amarrando feixes de trigo, e o feixe de trigo dos irmãos se curvam diante do feixe de trigo dele. E o feixe de trigo dele está no meio, e os feixes dos irmãos faz o quê? Ah lá. Se curvando. Mano, isso é sonho que se tem e conta para os irmãos, meu irmão? Os irmãos, logicamente, já olham para ele e falam assim: esse cara aí, ele está procurando, ele vai achar. Não contente, ele tem outro sonho. Ele sonha que tem 11 estrelas, só que aí ele já deu uma incrementada no sonho. O sonho já foi mais potente. Que não foi só as 11 estrelas. Foi o sol e a lua que se curvava diante dele. Irmãos, deixa eu falar um negócio para vocês. Todas as vezes que Deus dá um sonho, e o sonho é o jeito de Deus comunicar conosco. É a linguagem do Espírito. Todas as vezes que Deus dá um sonho, Ele fala na nossa linguagem para que nós possamos entender coisas espirituais que nós não entenderíamos de outra forma. Quando José teve esse sonho, ele achou que o feixe de trigo era ele. Ele achou que o homem, que o sol e a lua se curvavam, e as estrelas, era ele. Mas quem é aquele em que diante dele todo o céu e toda a terra há de se curvar? Jesus. O que Deus estava dando para José aqui era o seguinte: José, eu dei para Jacó uma parte da minha revelação, falando que há uma ligação entre o céu e a terra. Existe um reino dos céus e existe um reino da terra. Mas também há uma ligação entre esses dois pela escada. Mas, José, existe também um jeito de governar no céu, que eu quero comunicar para o jeito de governar da terra. E José, com isso, ele começa a galgar o que nós chamamos de o processo do sonhador, lá no retiro, que a gente teve com os meninos, a galgar até ele chegar diante de Faraó, e aí essa história é muito conhecida por nós. Ele se torna governador do Egito. Ele traz a família dele para o Egito numa época de muita fome. E essa família se torna uma grande nação, a nação de Israel, lá dentro do Egito.
debaixo desse sonho de José, nasce, no ventre do Egito, a nação de Israel. E ela é expulsa, ou ela é dada à luz, no tempo certo, depois de 430 anos, onde Deus tira o Israel do Egito com as 10 pragas através de Moisés, e é levada para o Monte Sinai, onde Deus dá, vamos dizer assim, a constituição do reino. Deus elenca entre as nações uma nação chamada Israel, para falar assim, olha, eu vou constituir uma nação com as minhas leis, com o meu jeito de governar, com o meu jeito de fazer as coisas, e essa nação vai seguir a minha sabedoria, o meu jeito de governar, e essa nação eu darei a minha lei. E Deus leva esse povo para um Monte Sinai e desce. Deus, olha só, Deus desce no Monte Sinai, e o Monte Sinai ele fumega, o Monte Sinai ele entra em erupção, com trovões, relâmpagos e terremotos, e lá Deus escreve em tábuas de pedra a lei, a Torá, para o povo, aquele povo. Que é o quê? O que é a lei? Nada mais é do que a constituição do reino. É a constituição do reino. Por que eu estou andando com vocês por todo esse caminho? Porque depois de 1400 anos, surge um homem chamado Jesus. Esse homem chamado Jesus, ele surge em Israel. E qual que é a ênfase da pregação de Jesus no primeiro momento? Qual que é a ênfase da pregação? Quando João Batista é morto, e depois do batismo de Jesus, e depois do processo de tentação de Jesus, ele vai para a Galiléia e começa a pregar uma coisa. Qual que é a coisa que Jesus prega? Qual que é? É chegado o reino de Deus. É chegado. Eu sou a escada que liga o céu e a terra. Mas eu desci do céu para a terra, e agora o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. E você, meu irmão, nós podemos ver em todo o processo de Jesus, ele indo nas aldeias da Galileia, e onde ele chegava, ele começava uma revolução, através da sua forma de agir, através da sua forma de pregar, através da sua forma de conduzir. Onde tinha doente, ele curava. Onde tinha tristeza, ele trazia alegria. Onde tinha desigualdade, ele trazia justiça. Jesus é o reino de Deus sobre a terra. Amém? Se a gente fosse escolher um texto da Bíblia para a gente preservar, chegasse alguém aqui e falasse, ó, vocês vão ter a oportunidade de ter um texto da Bíblia, para que vocês possam preservar. O resto da Bíblia inteirinha vai ser destruída. Qual vocês escolheriam? Há vários textos. O Salmo 116, que Renato falou no início da reunião, que texto maravilhoso. Clamei ao Senhor no dia da minha angústia, e Ele me ouviu. Os Salmos, os Provérbios, as cartas de Paulo, Romanos, mano, que preciosidade é Romanos. Apocalipse. Mas se eu fosse escolher um texto, talvez o texto mais importante para nós guardarmos, seria
Sermão da Montanha. Seria o Sermão do Monte. Por que o Sermão do Monte? Porque uma vez que Jesus começa a pregar, o reino chegou, o Sermão do Monte é a constituição básica desse reino, é o código civil do reino. É no Sermão do Monte, a declaração onde Deus coloca, onde Jesus... E aí, meus irmãos, olha que interessante. Quando Deus estabelece a Torá, ou estabelece os 10 mandamentos, lá no Monte Sinai, Ele desce com poder e glória sobre o Monte Sinai, com força, com terremoto, com granizo, onde ninguém podia tocar o monte, se tocasse era morto. E desce, dá a Moisés, e escreve em tábuas. Nós esquecemos que Jesus é esse Deus. O mesmo Deus que desceu sobre o Monte Sinai, é o mesmo Deus que se assentou no Monte das Bem-aventuranças. É o mesmo. O mesmo Deus que escreveu em tábuas de pedra, é o mesmo Deus que falou as bem-aventuranças, o Sermão do Monte lá. Só que com uma diferença, ali não havia mediador. Ele mesmo falou diretamente a constituição do reino. O Sermão do Monte é a constituição do reino. E aqui, meus irmãos, de forma rápida, o Sermão do Monte não é apenas um tratado ou uma forma que Jesus achou de se diferenciar dos ensinamentos dos fariseus ou dos rabinos. Se olharmos com um olhar mais atento e considerarmos quem é o homem, Jesus, educado na cultura judaica, vamos perceber que o Sermão do Monte é uma ampliação da sua primeira mensagem: o reino de Deus é chegado sobre a terra. No Sermão do Monte, nós vemos a instituição de como são as pessoas do reino, qual é o comportamento do reino e quais são as escolhas que nós devemos fazer dentro do reino. Se você quer viver de acordo com o reino de Deus, o Sermão do Monte é aquilo que nós devemos seguir. É a cultura judaica, é da cultura judaica esperar o reino. Mas quando nós olhamos a realidade na época de Jesus, como já foi dito aqui, não é muito diferente da nossa realidade, queridos. Na realidade de Jesus, o que a gente via era gente oprimida, era gente faminta, era gente esquecida, trabalhando para ver se conseguia pagar os altos impostos de Roma. Era desigualdade social por onde a gente olhava. Poucos tinham muito, e muitos tinham pouco. Era doença, era casamentos inadequados, era vidas destruídas. Essa é a realidade de quando Jesus começou a falar: o reino de Deus chegou. Muitos tentavam justificar por que o reino de Deus não tinha chegado até aquele momento. Alguns falavam: não, nós estamos nessa situação porque a Torá não é obedecida à sua regra máxima como os fariseus. Outros falavam: não, porque a gente tem que fazer um conchavo com as autoridades terrenas nesse momento, nós precisamos fazer uma união com os poderosos para a gente fazer uma influência como os saduceus. Outros falavam: não, que nós temos que partir para o confronto mesmo, nós temos que tirar Roma do meio, e nós temos que, na porrada, na faca, como os zelotes.
Outros falavam o seguinte: não, a gente precisa se unir aqui juntinho e nós vamos para o deserto, nós vamos ficar santos, porque uma hora Deus vai nos usar como os essênios. Mas Jesus faz de forma diferente, meus queridos. Jesus vai para o meio do povo. Enquanto todos estavam reunidos em Jerusalém, na Judéia, no centro econômico, político e religioso da época, Jesus vai para o lugar onde as pessoas estavam necessitadas. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos um homem que se mistura, que andou pela Galileia, vendo e conhecendo gente pobre, gente pecadora, pessoas comuns, gente que estava devendo e gente doente. O nosso Senhor foi para onde as pessoas precisavam. A revolução, e pasmem, é essas pessoas que Jesus fala, de vocês é o reino. É para essas pessoas e com essas pessoas que Jesus fala, o reino chegou. Não foi para os fariseus, não foi para os saduceus, não foi para os teólogos, não foi num show gospel, não foi num teatro, não foi numa catedral, foi no meio de gente da Galileia, que não tinha como retribuir, que Jesus começou a espalhar o reino de Deus. O reino de Deus, meus queridos, como diz em Mateus capítulo 5, bem-aventurados pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos. Bem-aventurados misericórdios, pois eles obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus é de gente pobre. O reino dos céus é de quem chora. O reino dos céus é dos humildes. O reino dos céus é dos pacificadores. O reino dos céus é dos mansos. O reino dos céus, por quê? Porque o reino dos céus é o jeito de Deus agir. E não de nós, não é o nosso. Nós escolhemos os poderosos. Nós escolhemos os bem-sucedidos, nós escolhemos os talentosos, nós escolhemos aqueles que podem nos dar alguma coisa. Jesus escolheu aqueles que nada tinha. Jesus escolheu gente pobre, gente iletrada, gente perseguida, gente que não tinha como comer. Jesus escolheu esses, não foi outros. Porque nós escolhemos só aqueles que podem nos beneficiar. Porque os nossos ídolos são os ídolos da internet. Porque os nossos ídolos andam de carro novo. Porque os nossos ídolos têm milhões no Instagram. Porque a gente gosta de glamour. Porque a gente gosta de luz. A gente gosta de show. Jesus gostava de onde nada tinha para oferecer a ele. O reino dos céus é seus. O reino dos céus são desses. Jesus.
Ao olharmos o Sermão do Monte, Jesus começa uma revolução. Vai na contramão de tudo o que nós aprendemos. O reino de Deus é daquele que dá a outra face. O reino de Deus é para aqueles que andam a segunda milha. O reino de Deus é para aqueles que se olham no espelho e se veem inadequados, porque reconhecem a sua miséria. E tiram o toco do seu olho, antes de querer tirar o cisco do olho do outro. O reino de Deus é aquele que perdoa, não apenas uma vez, mas 70 vezes 7. O reino de Deus é aquele que não corre atrás de comida nem bebida, mas coloca em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. O reino de Deus é daqueles que escolhem a cruz. Meus irmãos, esse final de semana, nós quisemos tirar os adolescentes um pouquinho da sua bolha. E fomos para uma pequena Galileia. Gente que não tinha nada para nos oferecer. Gente que muito diferente da gente. Mas lá nós podemos dizer para eles, o reino de Deus chegou. Não chegou apenas em forma de cesta, não apenas em forma de café da manhã, mas chegou em forma de amor. De gente que quer misturar com vocês. E sabe qual que é a minha vontade? Sabe qual que é o meu desejo? Qual que é o meu sonho? É que isso se torne uma tônica entre nós. Não seja apenas um evento de final de ano, de Natal, mas que a nossa igreja, que essa comunidade seja uma comunidade do reino. Que essa comunidade seja uma comunidade que isso não seja um dia no ano. Que os nossos grupos de vida sejam grupos de vida do reino. Que a juventude seja a juventude do reino. Que nós sejamos parte dessa escada, onde a vida do céu desce para a terra, e onde a gente leva a gente da terra para o céu. Eu me lembro, muitos anos atrás, eu devia ter meus 18, 17 anos, eu estava num retiro, num convento, lá em Anápolis, chamado Mazarelo. E lá, na reunião da tarde, um rapaz humilde começou a tocar o seu violão. E ele cantou a música que eu nunca mais esqueci. Ela dizia assim: sim, eu quero estar entre aqueles que te amam, entre aqueles que entregam tudo em suas mãos. Sim, eu quero estar entre aqueles que proclamam teu governo sobre todas as nações. Foi para isso que Jesus morreu. E eu quero fazer parte disso. Deus vai me dar a honra. Deus vai me dar o privilégio de o dia que eu morrer, eu morra no campo de batalha. Pregando, amando, doando, e que Deus me livre de passar os meus dias correndo atrás do vento. Que essa igreja, meus irmãos,
seja mais do que um local de reuniões dominicais. Seja um lugar onde nós sejamos impactados pela missão do Cordeiro. E que nós possamos chegar em lugares e dizer: o reino de Deus chegou. A justiça, a paz e a alegria, a vida flui, porque Jesus vive. Abaixa a sua cabeça. Se você quer isso, meus irmãos, comece a clamar ao Senhor. Comece a clamar ao Senhor. Nós cantamos uma canção tão linda hoje, falando do reino. Que o Senhor venha sobre nós e nos abra o entendimento. Nos tire da Judéia e nos leve para Galileia. Nos tire de sermos apenas uma igreja que se reúne, para uma igreja que espalha o evangelho do reino. Isaías 61 diz: o Espírito do Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados e pregar o evangelho aos quebrantados de coração. Senhor, vem sobre nós, Senhor. Enche o nosso coração, não apenas de paz, porque o Senhor já nos deu. Não apenas de alegria, porque o Senhor tem nos enchido de alegria. Mas enche-nos, ó Senhor Deus, o nosso coração do teu choro, da tua missão, da tua vida. Abre os nossos olhos, Senhor Deus, para irmos. Abre os nossos olhos, Senhor Deus, para prosseguirmos. Que a vida do Senhor enche, Senhor Deus, este lugar. Para que possamos sair daqui e proclamarmos o teu reino. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino. Sim, Senhor. Eu faço essa oração de novo. Sim, Senhor, eu quero estar entre aqueles que te amam. Entre aqueles que entregam tudo em tuas mãos. Sim, Senhor, eu quero estar entre aqueles que proclamam o teu governo sobre todas as nações. Onde o teu reino chega à vida. Onde o teu reino chega à cura. Onde o teu reino chega, as cadeias do diabo são quebradas. Onde o teu reino chega, sim, à salvação. Onde o teu reino chega, Senhor Deus, crianças sem perspectiva ganham esperança. Onde o teu reino chega, Senhor Deus, mães se alegram com seus filhos. Onde o teu reino chega, a justiça, a paz e a alegria. Faz os portadores dessas notícias, Senhor. Mas mais, faz os portadores, ó Senhor Deus, desta vida. Ó Espírito Santo de Deus, enche este lugar de jovens, mulheres, homens, totalmente tomados e imbuídos da visão que o Senhor teve na cruz do Calvário.
No nome de Jesus. No nome de Jesus.